dos assuntos que tem tomado conta das redes sociais, que é importante essa fala de vocês nas redes sociais, essa força de falar sobre o mundo espiritual, sobre induzir as pessoas de uma forma boa para trazer elas para Jesus. Um dos assuntos mais pautados hoje fora desse mundo espiritual, fora do que a gente fala do nicho, que é uma da maior influencer do Brasil, com 54 milhões de seguidores, termina um casamento, né, que tem tomado a rede social, e isso, na meu ponto de vista, os influencers têm usado o casamento de uma forma tão banal e pequena, né, que todo mundo, parece que isso ficou normal. Um casal que não luta pelo seu casamento, não tem buscado a Deus nos seus relacionamentos, e isso torna algo banal, se torna algo que o casamento é algo que a gente cria toda hora, faz toda hora do jeito que quer, e com essas atitudes desses influencers, faz com que as pessoas entendam que o casamento fosse algo superficial. Então, se não tiver um trabalho de vocês mostrando o lado espiritual sobre isso, acredito que pode atrapalhar a vida de muita gente, né, pastor? Com certeza, Magno. É assim, o casamento, a base do casamento é Deus, né? Porque quando você casa com uma pessoa, ela é totalmente diferente do que você. São personalidades diferentes, são culturas diferentes. Então, se não existe ali o sentimento, o amor, né, que suporta todas as coisas, se não tiver ali a presença de Deus, o Espírito Santo, para moldar aquele casamento, ele não dura muito tempo. Não é talvez o caso da Virgínia. Da Virgínia, né? Porque eu particularmente não conheço o histórico de vida dela. Eu, assim, talvez como você, eu abri o Instagram num determinado dia de manhã e só dava Virgínia. É, isso aí. Mas de uma coisa eu falo como pastora, né? A gente recebe muitas famílias com problema no casamento. Muitas, e não é só pessoas que não são cristãos. Muitos cristãos que estão há muito tempo na presença de Deus. E a gente percebe que a maior investida do diabo dentro do inimigo, dentro do casamento, é a personalidade, sabe? Se você não se permite ser moldado a sua personalidade, então isso vai ser um portal, uma abertura para o inimigo entrar e ali destruir o casamento. Né? E você vê hoje em dia casamento sendo destruído por quê? Porque a mulher é agressiva, o homem é agressivo, né? Tem palavras pesadas, isso é só por baixo, né? Fora as outras coisas, né? Então, quando você reconhece que você precisa de ajuda, né? Que você precisa de um acompanhamento, e ontem ainda eu pregava na nossa igreja lá na Argentina, e eu contava um testemunho de um atendimento que eu tive. E sempre que eu tenho um atendimento assim, que é muito forte, eu peço autorização, né, pra contar. Eu falei, posso contar seu testemunho sem citar nomes? Porque às vezes assim, às vezes não, eu aprendo muito. Eu gosto muito de atender na igreja. Eu atendo de manhã, atendo à tarde, porque eu atendendo pessoas, eu aprendo ouvindo histórias, né? E eu dizia justamente isso ontem, Magno, de um casal, da esposa que veio e pediu ajuda por conta do marido, que o marido era explosivo, assim, e o dia que ele estava muito atacado, assim, ele até dava murro na parede, né, e tempo de igreja, né, muito tempo de igreja. E ela veio pedir ajuda e ele ficou bravo porque ela pediu ajuda. E ele ficou muito bravo. Ele chegou assim lá no escritório pastoral e naquele dia o meu esposo ele ia atender junto comigo e teve um imprevisto, ele atrasou um pouco. E eu vi aquele cara assim que parecia que ele queria cuspir fogo, sabe? E o que acontece? Ele meio que não aceitou, ele achou que estava expondo a vida dele e tal, e pode ser até que é por experiências ruins, que a gente sabe que às vezes no meio, né, não digo só no meio cristão evangélico, mas em todas as religiões, às vezes a pessoa vai lá para abrir o coração e sai falando né, da vida de todo mundo lá e tal, e naquela ocasião ele estava muito resistente, né, em querer ajuda. E a mulher chegou a um dado momento que ela simplesmente mandou uma mensagem para mim e falou, pastor, eu tô indo embora para Santa Catarina, não quero mais esse casamento, já dei todas as oportunidades, tô indo embora para casa da minha mãe. E daí? O cara que tava resistente, que tava todo machão, que eu até brinquei com ele, você tava querendo, acho que me engolir viva. Tempo depois, pastor Elias, veio todo quebrantado buscar ajuda.
E tem muitas pessoas que só quando chega nesse limite que busca ajuda. Então, uma coisa que eu quero aproveitar aqui, já para passar o bastão para o pastor Elias, é dizer que ninguém é perfeito, Magno. Lógico. Somos cheios de defeito. Mas as batalhas espirituais, que é uma das coisas que você colocou ali na capa, né? Acontece quando nós damos a legalidade para que isso aconteça. Certo. Né? Porque a batalha já diz, batalha espiritual. E só vai acontecer para chegar nesse nível se nós dermos essa oportunidade para o inimigo, para ele estabelecer o governo dele e manipular e fazer o que quer. Na verdade, pastor Elias? Pastor Elias, acredito que tem muita experiência também. Com certeza. A minha linha de pensamento não difere muito da dela, mas existe um grande fator que isso a gente tem que considerar, né, Dani, que é a questão de que o inimigo, o adversário, ele está em busca de desconstruir tudo aquilo que Deus construiu. Exatamente. Ele tem uma gana, ele é sedento, né? Ele é astuto, ardiloso. Ele busca de todos os meios desconstruir a construção. Aquilo que Deus planejou, porque o casamento não nasceu no coração do homem. O casamento é algo que nasceu no coração de Deus. A união de família, a família nasceu no coração de Deus. Foi Deus quem sonhou que o homem pudesse ter um casamento, né? Então logo Deus constrói, permite que isso seja colocado dentro do cenário aqui, a ideia do adversário é a desconstrução disso, é a destruição, e não só do casamento, mas de tantos outros, né? De tantas outras construções que Deus estabeleceu. Então, o grande problema é que nesse momento a gente parece não ter visão para entender isso, mentalidade para entender isso, que ele não vai chegar, a grosso modo, entrar no meio de um relacionamento e dizer eu vou quebrar, eu vou destruir. Aí o que disse a pastora Daniele tem todo um fundamento, né? Essas questões vão aparecendo dentro do cenário, dentro dessa união, nas questões do temperamento, comportamento, tudo isso vão ditar regras, né? E que muitas vezes isso sustenta, querendo ou não, uma fortaleza de orgulho, levando a um rompimento, e aí nós vamos vendo crescendo na grande mídia, né? Muitos que vão aparecendo por aí, tornando aquilo que é tão sério, tão especial e tão tremendo da parte de Deus, como um objeto banal, fútil, algo tão sem sentido, né? Não deu certo, deu um probleminha, solta, joga fora, manda embora, né? Arruma outro. A ideia parece que é desconstruir de fato tudo aquilo que Deus criou. E nós nos posicionamos aqui como homens e mulheres de Deus para dizer que isso não é assim não que se resolve, né? Não é assim que se termina, não é assim que se procede. Nós entendemos que por trás de tudo isso tem uma ação, existe uma batalha em andamento. Sim. E que como guerreiros do Senhor, como soldados dele, porque o Senhor nos chamou para sermos da elite dele. Nós somos soldados de guerra. Nós estamos aqui para nos posicionar contra, né, tudo isso e dizer que a gente não está indo como uma Maria vai com as outras, não. Nós não somos assim. Nós temos uma identidade e conhecemos a palavra de Deus e é com base nessa palavra que nós vamos combatendo tudo isso, né? Toda essa fala, toda essa mentalidade tão pequena e que vem destruindo famílias. Nós acreditamos na restauração, na transformação, na quebra, na restauração, né? A Bíblia diz que o Senhor, ele é o Deus que faz a ferida e ele mesmo a ligará, curará, sarará. Então, nós acreditamos que haverá, né, uma restauração, o Senhor pode fazer, e é bem verdade que a gente precisa se entregar para isso, senão não tem jeito. É isso aí. A gente tava conversando hoje com a Márcia,